Deus, bom é estar na presença do Senhor, bom é estar servindo ao Senhor, bom é caminhar com Cristo. Meu amigo, minha amiga, que neste dia, que neste momento, o Senhor Jesus, Ele possa te abençoar poderosamente. Que o Senhor Jesus, Ele venha abrir as portas do céu sobre a sua vida, sobre sua família, sobre o seu lar. Que Ele possa tomar a frente, que Ele possa te abençoar poderosamente. Meu amigo, minha amiga, tem uma palavra da parte do Eterno. Deus, Ele é fiel, querido. Glorifica a Deus por este momento ímpar, de nós falarmos um pouco mais de Sua palavra, falar um pouco mais do nosso Senhor Jesus, o Salvador, o Consumador da nossa fé. Querido, a Bíblia, ela é ímpar. A Bíblia, ela é a bússola. A Bíblia nos ensina o caminho a qual devemos seguir. E estou com um tema abençoado, que isso serve para todos nós, principalmente quem serve ao nosso Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quando o crente não ora, querido, quando o servo, a serva de Deus não ora, é complicado. Quando o homem e a mulher tomam decisões sem perguntar a Deus, sem questionar ao Senhor, sem orar, sem colocar a face no pó e pedir a Deus por uma resposta. Difícil, querido. Você que tem a direção do Espírito Santo de Deus, que serve ao Senhor, tomar uma atitude sem consultar ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor, é difícil. Aí chega um momento que as coisas podem se apertar e as pessoas ficam indagando, reclamando, murmurando e dizendo se Deus não está, ou perguntando se Deus não está na frente. Deus, Ele sempre cuidou, mas é bom perguntar, porque Ele indica, Ele mostra o caminho correto, para que lá na frente a pessoa não venha se entristecer, a pessoa não venha ficar combalido pelas suas atitudes ou até mesmo frustrado. Querida, a Bíblia diz em Josué, capítulo 9, e o verso 14, diz assim: então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. Querido, um texto aqui onde os gibeonitas enganaram a Josué, que faz com ele uma aliança. No capítulo 9, do verso 1 em diante, diz: e sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas, nas campinas, e em toda a costa do grande mar, e em frente do Líbano, os heteus,
e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus. Se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Ele sabia que o Deus de Josué, ele sabia que o Deus de Israel já tinha concedido eles vitórias sobre certos povos. Ele sabia. E aí juntaram eles como comum acordo para pelejar, veja aí, querido. E os moradores de Gibeon, ouvindo que Josué fizera em Jericó e com Ai, usaram também de astúcia e foram e se fingiram embaixadores e tornaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinhos velhos e ruins, e remendando-os, e nos pés sapatos velhos, e remendados as vestes velhas sobre si. E todo o pão que trazia para o caminho era seco, e o bolo bolorento. Querida, é interessante que eles se ajuntam ali, certos homens, sabia que Josué, o povo de Israel, sabia que Deus já tinha concedido vitória. Na verdade, o povo já tinha ido bem. Muitos temeram, ficaram ali melindrosos, se ajuntaram, muitos para querer até atacar, e ficaram se perguntando, porque o Deus de Israel é poderoso, o Deus de Josué é poderoso. E juntou uns homens e se infiltraram ali, fizeram até uma aliança com Josué e vieram a Josué ao arraial e a Gilgal, e lhe disseram a ele, aos homens: já vimos de uma terra distante, fazer pois agora concerto conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós, como pois faremos concerto convosco? Então disseram a Josué: nós somos teus servos. E disse-lhe Josué: quem sois vós, de onde vindes? E lhe responderam teus servos: vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a fama e tudo quanto fez no Egito. Eles já vieram mal intencionados, para querer descobrir algo, para querer se enturmar ali e também acabar com o povo, e também acabar com Josué. E Josué fez uma aliança, fez um pacto com ele. Tudo quanto fez os dois reis dos amorreus que estava da além do Jordão, e Seom e Zebeu, e Aug, rei de Baçã, que estava em Estarote, que pelo que o nosso Senhor e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: tomai convosco as vossas mãos provisões para o caminho, e ide-lhes encontro, e dizeres: nós somos vossos servos, fazei pois agora concerto conosco. E este nosso pão tomamos quente das nossas casas, para que a nossa provisão no dia em que saímos para vir a vós, e ei-lo aqui, e agora se cerco bolorento. E estes odres que enchemos de vinho eram novos, e aqui já rosto, e estas nossas vestes, os nossos sapatos já se têm envelhecido por causa do muito longo caminho. E o verso 15 diz: e Josué fez paz com eles, e fez o concerto com eles, que lhe daria vida. E os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. Josué não perguntou ao Senhor. Josué era um homem que tinha uma comunhão com Deus ímpar. Querido, quando Deus está operando a vida do homem, da mulher, o inimigo também, ele se levanta. O inimigo, para querer atrapalhar os planos de Deus na vida da pessoa, ele vai tentar muitas coisas. E caiba o homem ou a mulher de Deus andar em atalaia, andar
em vigilância. Quando o povo não ora, quando um homem ou mulher está bem, fito em Cristo, mas no momento da zona de conforto acaba se esquecendo. Lembramos de Davi. Davi, quando estava bem em batalha, de repente relaxou um período. Ficou um período, não queria mais ir para a batalha e convidaram o Senhor, meu rei, vamos. E ele não quis ir. Ele enviou os soldados, enviou seu braço direito e ficou no palácio. De repente ele avistou o que não era para ele avistar e cometeu aquele pecado, um seguido do outro. Sabemos a história, o pecado a qual Davi cometeu, que perdera a filha, matou a mulher, matou o homem, matou o homem e ainda se casou com a mulher. Davi cometeu pecados horríveis, não voltou mais, mas cometeu esse pecado por estar na zona de conforto. É um perigo. Quando a pessoa está na zona de conforto, que relaxa o corpo e não quer muitas das vezes mais orar, aí, querido, é perigoso. Aconteceu aqui. Quando o ser humano começa a perder o foco, acha que está focado, que ele acha que está fito, e de repente acontece algo, ele sem querer perder o foco, porque os homens vieram, planejaram, pensaram e falaram, vamos lá que vai dar certo isso aí. E chegaram. E de repente Josué fez um pacto com ele. A palavra diz, a palavra se ensina, não passando disso, é procedência maligna. E Josué, quando solta a palavra, ele não poderia mais retroceder. Era um homem de Deus, fito em Deus. E de repente ele fala algo e os homens mal intencionados se misturou ali. E nisso o povo começou, querido, quando Deus está no negócio, temos que estar fitado em Deus. Quando vem certos pratos de lentilha, é para o povo recuar, é para o povo retroceder. E Deus, ele permite certas situações. E acontecera que permitiu, e a Bíblia diz aqui no verso 14, então aqueles homens israelitas tomaram de sua provisão e não pediram conselho da boca do Senhor. Não perguntaram a Deus em oração. E quando o crente não ora, é perigoso, querido. É delicado. A lembrar de Jonas. Deus tinha mandado Jonas ir para Nínive. Deus falara com Jonas, Jonas, vá para Nínive. Jonas pegou outro caminho, foi para Tarsis, Nínive para cá e Jonas foi para lá. Mas observe o texto no livro de Jonas, capítulo 2, o verso 1 e 2, e orou Jonas. Olha aí, querido, o crente que ora na angústia, como é que é difícil. Antes ali, voltando para o texto de José, o povo estava bem, na zona de conforto. E quando está bem, que está fito em Cristo, é bom manter-se fito em Cristo, para que não venha perder o foco, querido. O povo estava bem, de repente um momento de angústia, de batalha. Aí eu trago um texto, fugindo um pouco de Josué, eu trago um texto de Jonas. Quando o povo está na angústia, muitas das vezes não quer obedecer, porque aqui, que quando o povo perde o foco, já não vai querer mais obedecer a Deus. Acha que está indo bem, acha que está caminhando bem. E o crente que não ora mais, que não tem prazer mais de orar, é terrível, querida. A Bíblia diz em Jonas, o crente que ora na angústia, querida, de repente na angústia, não quer mais obedecer a Deus, não quer mais ouvir a voz de Deus, quer fazer por livre, espontânea vontade, não quer mais orar, não quer mais jejuar, não quer mais meditar na palavra de Deus, querida, é perigoso. É perigoso. O crente que não ora é perigoso. Aí na angústia, o texto de Jonas, capítulo 2, o verso 1 e o 2 diz assim, orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Querido, imagine
pessoa orar dentro de uma baleia ali, que deve ser uma cena horrível, horrenda, na angústia, na aflição, na ansiedade, porque angústia bate aquela ansiedade, bate a aflição, bate a agonia. Imagine dentro ali aquela ansiedade de sair fora, ou aquela agonia de não aguentar mais, a baleia se mexendo. Na angústia, na vida da pessoa, não é diferente, só não está preso dentro de uma baleia. Mas quantos se encontram presos? Quantos se encontram presos sem poder se sair, angustiado? Quantos se encontram presos na aflição, na agonia, na ansiedade? Porque a ansiedade é terrível, querido. Tem muitos que estão ansiosos para isso, para aquilo, e não tira o foco daquilo, podendo focar em Cristo, orar, viver em oração, mantendo o foco em Cristo, porque Deus, Ele opera, e lancei toda a ansiedade aos pés do Senhor, querido. E quando o homem e a mulher lança toda a ansiedade aos pés do Senhor, fitado nele, focando nele, vivendo uma vida de oração, você não perde o foco. Porque na aflição, olha como é forte, orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe. E o verso 2 diz assim, na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu do ventre do inferno. Gritei e tu ouviste a minha voz. Querido, é profundo demais esse texto de Jonas, quando ele fala, na angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu do ventre do inferno. Imagine a visão de Jonas. Imagina o que ele estava vendo ali, a agonia, o bateu, o desespero, porque tem momento na vida do servo que dentro dele treme, balança, pula, salta, o coração acelera, a ansiedade está mais firme do que qualquer outra coisa, a agonia, a angústia, porque não é fácil quando o ser humano está naquela aflição, na angústia. Ele grita, o Jonas diz aqui, gritei. Ele diz, do ventre do inferno gritei, para que o Senhor me ouvisse. Ele ouviu, mas não precisava Jonas ter passado por ali. Era só, ele ouviu a voz de Deus e se desviou. Jonas estava aqui fito, aqui na cidade, bem, de repente ele vai da cidade, ele vai para o porto, do porto, em vez dele ir para Nínive, ele vai para longe, para Tarsis, distante. De repente, dentro do navio, os homens lá, de repente se apavoraram, isso, aquilo, aconteceu aqui, jogaram ele dentro pro porão, do porão foi pro mar, do mar para baixo, e foi para fundo, e nisso a baleia não precisava Jonas ter passado por isso, era só ter ouvido a voz de Deus e ido, fitado em Cristo. Não precisava ele ter passado pelo que ele teve, pelo que ele passou, não precisava. Caibava ele só ouvir a voz de Deus e obedecer. Muitas das vezes, muitos ouvem a voz de Deus e não querem mais obedecer. É um perigo, querido, quando você ouve a voz de Deus e não quer mais obedecer a voz do Senhor. E ele gritou no momento de angústia, querido. No momento de angústia, o crente deve orar, deve clamar e fitar. Mas para isso, se está passando por um momento difícil, de angustiosa, tem que focar em Deus, não perder o foco. Mas entenda, se Deus fala contigo, vá e obedeça. Vá, se é um prumo, se é uma palavra fita, se tem que ir para o outro lado, se tem que ficar, obedeça a voz de Deus, que Ele vai te honrar. E muitas das vezes o povo não quer obedecer. Deus, é interessante, um texto ao qual nós vamos ler agora, querido, que Deus manda Jacó a Betel levantar um altar, querido. Gênesis capítulo 35, o verso 1 em diante, diz assim: depois disse Deus a Jacó, levanta-te,
sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó a sua família, a todos os que com eles estavam: tirai os deuses, olha aí, querido, estranho que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes, e levantamo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, que foi comigo no caminho que tenho andado. Deus, ele responde o povo, Deus, ele responde o servo no dia da angústia. Sabemos que Jacó, ele tinha fugido da face do seu irmão Esaú, por lá atrás ter feito algo ao qual não era para ter feito, foi oportunista, né, assim, e foi lá e tomou a bênção, vou assim melhor dizer. Ele foi lá e pegou, né? A mãe chegou para lá, ele faça isso, então ele foi lá e fez, querido. Mas como Esaú, que era um homem de caça, como Esaú era um homem de caça, esse irmão dele era um homem que chegava e não perdia tempo, ele fugiu. Como o outro Jacó era um pastor de ovelha, ele não, o irmão já era caçador. E nisso ele fugiu, a mãe falou: fuja, não fique. E nisso chegou um momento que ele falou: levantamos-nos e sumos ao Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da angústia, que foi comigo no caminho que tenho andado. É detalhe, querido, que quando nós passamos pelo momento de angústia, pensamos que estamos só, mas não estamos sozinhos. Às vezes o erro, as consequências do erro faz que nós passamos por caminhos a qual não queremos passar. Mas Deus, quando te permite, ou até mesmo te leva a passar por certos caminhos, é para que você venha aprender e não voltar com os mesmos erros. Imagine quando Jacó estava indo, separou a família e dizia: vou avistar meu irmão, conjecturando. Então divida a família para que, se quem ele vê, ele não matar todo mundo. E já foi oferecendo as coisas, já foi se humilhando. Muitas das vezes o homem e a mulher de Deus, ele tem que se humilhar nos pés do Senhor, para que tenha a vitória, a resposta de Deus. E quem se humilha nos pés do Senhor, tem resposta do Senhor. E a humilhação é a oração, querido. É você viver fito na presença de Deus. Mas muitos hoje não querem mais orar. Mas o crente que ora a Deus, Deus responde. Voltando para o texto de Jonas, capítulo 12, o verso 9, diz assim: mas eu te oferecerei sacrifício, com a voz do agradecimento, o que votei, pagarei do Senhor, vem a salvação. Jonas orando, querido. E o verso 9 diz, o verso 10 diz: falou, pois, o Senhor ao peixe e a ele, vomitou Jonas na terra. Deus salvou, querido, 120.000 homens ali. Deus salvou, querido. Mas porque Jonas não queria, Deus, ele levanta outro. Mas por causa da obediência, da desobediência de Jonas, Jonas pagou um preço. Mas quando ele orou, falou com o Senhor, interessante o texto a qual nós iremos no verso 9: mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento, o que votei e pagarei do Senhor, vem a salvação. Olha as palavras de Jonas: vem a salvação. Deus usara para pregar, e pregou, e 120.000 homens ali foram salvos. Depois tem um diálogo com Deus, Deus com Jonas, e Jonas se agrada mais da árvore. Deus fala para ele: não vou eu me compadecer de 120.000 almas, não vou eu. E você que se alegrou e depois se entristeceu por causa de uma árvore que você mesmo nem plantou, Jonas. Veja, querido, quando o crente ora e ouve a voz de Deus, ele não toma qualquer tipo de atitude. E quando começa a tomar qualquer tipo de atitude, as coisas começam a mudar.
começa a concretizar coisas errôneas e acha que está indo bem, acha que o caminho a qual vai e está indo bem. Entenda, o crente que não ora é prudente, o crente que não ora não é prudente, querido. O crente que não ora não é prudente. O texto muito forte de Mateus capítulo 10, o verso 16, diz assim: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudente, como as serpentes, e simples como as pombas. Seja prudente como as serpentes, querido. E a gente observa, a serpente, ela vive em atalaia, querido. Quase não dá ser vacilo. Quando vê, já aparece. E quando aparece, já está em cima. E quando dá o bote, é certo. Querido, é interessante esse texto de Mateus, que o nosso eterno Senhor Jesus, palavra de Cristo, ele diz: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede prudente como as serpentes e simples como as pombas. Querido, quando o homem e a mulher de Deus andam em atalaia em oração, ele é prudente. Ele anda em atalaia simples, sem extravagância. Simplesinho ali, observando, que um grande observador, querido, dos maiores, que eu já vi na Bíblia Sagrada, se chama o Senhor Jesus. Ele chegava num ambiente e observava, querido. Ele chegava em certa localidade e observava. E a natureza, tanto é que tem texto que Cristo fala imenso sobre as naturezas, os lírios, os pássaros. É lindo, é belo ver os textos escritos do nosso Senhor Jesus. As palavras do nosso Senhor Jesus é muito lindo, as palavras do Mestre. E Cristo, ele dizia: seja prudente, ande em vigilância, ande em atalaia, se ligue por caminho por onde vocês vão, porque vocês vão ser testados, vocês vão ser provados, muitos vão até chegar a ver a morte. Cuidado, mas ande fito em mim, ande fito no reino do céu, mas seja ligado, fique fito, para que você não venha a ser surpreendido. Agora, o crente que ora é sóbrio e vigilante. O crente que ora é sóbrio e vigilante. Ele não toma qualquer tipo de atitude. Não toma. Ele fica fito em Deus, esperando ouvir a voz do Senhor. Deus, ele usa, querido, através de sonho. Deus, ele fala na mente, fala no ouvido, fala no coração. Deus, ele faz como quer, querido. Ele fala. Dentro de você, você conhece a voz de Deus. E Deus usa os profetas com espírito de profecia para você. Agora, caiba você estar fitado nele, andando em atalaia, que ele te responde. Quando você está focado no céu. Agora, quando você está focado, e muitas das vezes nas coisas materiais, aí fica mais difícil. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 4 e o verso 7 diz assim: já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrio e vigiai em oração. Querido, imagine, essa palavra de Pedro, ele fala que sede sóbrio e vigiai em oração, e já está próximo o fim de todas as coisas. Querido, se naquele período onde Pedro estava falando, no ano de 63, 64, Pedro estava ali, as cartas, vou dizer assim melhor, as palavras de Pedro, né? E hoje está escrito na Bíblia Sagrada, no período do ano 63, do ano 64. Pedro diz assim: já está próximo o fim de todas as coisas. Querido, nós temos que ser sóbrio e vigilante, viver hoje como se fosse o último dia. Se no ano de 63 e 64 Pedro falava isso, vamos lá simplificar, mais ou menos 2000 anos atrás. Imagine hoje, nós que estamos servindo ao Senhor Jesus, tudo que está acontecendo
na terra. Temos que andar em atalaia, temos que andar em vigilância. Vou pegar outro texto da Bíblia Sagrada que se encontra em Romanos, capítulo 13, o verso 11, diz assim, é interessante que em Romanos, as cartas de Paulo foram no período de 57 a 56, e isto digo, conhecemos o tempo que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Olha aí, querido, naquele período ali, do ano de 57 a 58 depois de Cristo, a palavra de Paulo, a escrita de Paulo, Paulo dizendo, se isto de conhecemos o tempo que já a hora de despertarmos do sono, não andar preocupado com as coisas, querido. Não devemos ficar preocupado com as coisas terrenas. Se Paulo lá atrás dizia, se Pedro lá atrás dizia que é chegado o período, que está chegando o fim das coisas, se eles tinham essa mente preocupada, imagine nós, que vivemos nesse período, querido, que as coisas estão acontecendo, está acontecendo tudo nas redes sociais, querido. Estão invertendo os valores, estão demonstrando artes aí que está horrendo. Imagine isso chegando, esse perfume fedorento chegando na narina de Deus, essas coisas que estão mostrando aí, criança vendo coisas horrendas, crianças puras, porque tem a mente pura. E os pais próprios estão deixando, que estamos vivendo períodos difíceis, coisas mais piores do que aconteceram em Sodoma, em Gomorra, coisas piores que aconteceu no dilúvio, é o que está acontecendo nos dias de hoje. E quando as coisas começam a mudar o patamar, perder o foco, que é Cristo querido, é aonde a gente tem que andar em vigilância, em atalaia. Se lá atrás Pedro dizia, em 63 e 64 depois de Cristo, e Paulo dizia em Roma, dizia nas cartas aos Romanos, em 57, 58, lá atrás, querido, período de 2000 anos, ele já dizia, Paulo dizia, isto digo, Paulo dizendo, isto digo, o homem fita em Cristo, andava na presença de Deus, conhecendo o tempo que é já a hora de despertar, querido. Imagina ele vendo esses homens horrendos lá no período, vendo lá Nero, terrível, passaram imperadores terríveis, Calígula, Augusto, o primeiro imperador, homens que mataram crianças. Jeremias profetiza, passaram um período, de repente crianças morrendo, perseguições, mataram crianças. Lá atrás, na época dos faraós, mataram mais crianças, e hoje as coisas estão ficando mais terríveis, mais horrendas. Temos que andar em atalaia. E o crente que não ora, querido, se precipita. O crente que não ora se precipita. Foi o texto a qual nós lemos em Josué capítulo 9, verso 14 e 15. Se a gente analisar, eles fizeram aliança com quem não era para fazer. O povo de Deus, ele tem que estar focado em Cristo e observar. Muitas das vezes toma atitude e de repente começa a se perder, se embaraçar, se embaralhar, quando vê se está montado num monte de dívida, quando vê se está correndo para um lado e para o outro, tentando achar um foco e não se encontra. E muitos se perguntam, Deus me abandonou. Deus, ele não abandona. Nós que abandonamos ao Senhor, querido. Deus, ele é fiel. Por mais que o ser humano continua infiel, o Senhor, ele permanece fiel. Ele é o cuidador. Agora é importante, querido, vou ler um texto aqui para nós encerrarmos, que o crente que não ora não ouve conselhos. Isto é terrível. Não sei se você já ouviu ou já conheceu o crente super-homem, ou o crente que pode tudo, ou o crente que acha que vai para certos lugares e acha que vai conseguir passar batido. Eu não consigo, querido. Eu tenho minhas fragilidades, eu tenho que fugir, eu tenho que lutar todos os dias, eu tenho que perseverar todos os dias. Imagine aqueles que não oram e não gostam de ouvir conselho. Já conheceu esse, o crente que sabe tudo?
Existe, infelizmente existe. O crente que sabe tudo, conhece a Bíblia de ponta a ponta, mas não vive. Infelizmente, conhece tudo esse texto, mas não vive. Sabe por quê? Não vive uma vida de oração. Aquele que ora, ele tem a comunhão, ele ouve a dose, ele sente o toque do Eterno. E a presença do Espírito Santo é constante na vida dele. É importante. Isso aí, Provérbios capítulo 12, o verso 15 diz assim: o caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvido ao conselho é sábio. O caminho do tolo é reto aos seus olhos. Acha que está indo bem. Não quer ouvir conselho de ninguém. Mas o que dá ouvido ao conselho, esse é sábio. Muitos até dizem, se o conselho fosse bom, não é de graça, era para ser pago. Muitos dão o conselho correto para a pessoa ir bem. A pessoa ouve um conselho de um amigo, né? De um parente mais chegado, de um pai, de uma mãe, vem para cá. Muitos não querem ouvir o conselho do pai e da mãe. Imagine Deus dando conselho. E você ouvindo o conselho de Deus é orar, querido. Quando você começa a orar, ter a vida em comunhão com Ele, Ele vai te dar os conselhos. Vem para cá, faça isso. Quando menos espera, você vai ver a bênção chegando. A bênção chegando. Se muitos não querem ouvir o conselho de um homem, de uma mulher, vai querer ouvir o conselho de Deus. Porque a Bíblia diz, se você diz que a mim não vê, não me vê, como pode? Então amar a quem você vê. Ou como pode você amar a quem você vê? Se você não ama nem este, vai me amar. E é fato, querido. É a realidade. Muitos que chegam para dar um conselho correto, muitos não querem ouvir. Acha que já sabe tudo, pode tudo, já presenciou tudo. E se sente sabidão. Não tem. O homem mais sábio da face da terra é loucura para Deus. Todos nós precisamos cada vez mais adquirir conhecimento e ouvir conselho do Senhor é viver a vida em oração. O crente que não ora, não ouve conselhos. Ele não ouve. O caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvido ao conselho é sábio. Provérbios capítulo 14, o verso 12 diz: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos da morte. É muito profundo, querido. Há caminhos para o homem que parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Analise, observe. Esse texto é profundo. Parece que está indo bem, mas no final dele é trajetória horrenda, horrível, horrorosa. Ouve a palavra de Deus, querido. Vive uma vida de comunhão. Viva uma vida em Cristo. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 16, para nós encerrar, e o verso 12 diz: todos os caminhos dos homens são limpos aos seus olhos. É interessante demais. Todos os caminhos dos homens são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesca o espírito, o caráter, ou disposição moral. O caráter ou disposição moral. Todos os caminhos, todos, a Bíblia está dizendo aqui, do homem parece ser um caminhos limpos, parece que são agradáveis aos seus olhos, tudo, mas o final dele, querido, melhor ouvir o conselho do Senhor Jesus. Viver uma vida de oração. O crente que ora, ele não toma atitude precipitada. Se guarde, se feche em Cristo e Deus, Ele vai te abençoar. Amém? Fique na paz. Que o Senhor Jesus te abençoe.